A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Começa agora uma nova edição do Ainda Bem que Faz essa pergunta das manhãs 360. Hoje, conclusões há muitas, seu Palerma. Era assim, não era? Começou bem. Era mesmo. Há derbys e derbys, Conselho de Estado, aqui isto chegou, mas para começar, era uma vez um governo e uma oposição que não gostavam muito um do outro. Até que um dia ia o chefe de governo pela floresta. Ui. E ele vai lanchar a vozinha. Exatamente. Marcelo fez questão de explicar a crise às criancinhas, Paulo. É verdade, não é? Isto de dar aulas e contar histórias é um bocadinho como andar de bicicleta, não é? Que nunca se esquece depois de ter alguma prática. E Marcelo Rebelo de Sousa voltou ontem, pelo menos, a ser o professor Marcelo, ou então o avô Marcelo, se quisermos, não é? Na comunicação, onde anunciou ao país a decisão de convocar eleições. Não se limitou a fazer a avaliação do contexto político, que nos trouxe mais esta queda de governo. Marcelo fez questão de explicar, quase tintim por tintim, o trajeto da polémica do último mês a propósito da empresa da família de Luís Montenegro, e fê-lo de forma simples, de forma equilibrada também, sustentada nos factos e apresentando as duas teses opostas que estão em confronto entre o governo e a oposição. E fez bem, é que isto foi tudo tão rápido e tão crespado que muitos eleitores seguramente ainda não perceberam muito bem o que se passou nas últimas semanas e ficaram assim de repente a saber que dia 18 de maio lá têm que tirar novamente o cartão de eleitor da gaveta, que agora já não existe, mas é só uma metáfora, e vão votar de novo, não é? E marcar isso na agenda. Entretanto, o que se passa no Conselho de Estado fica no Conselho de Estado? Digamos que a redoma que protege os conselheiros de Estado tem alguns buraquinhos. E assim ficamos a saber que na reunião do Conselho de Estado, cujas atas só podem ser divulgadas daqui a muitos, muitos anos, o Presidente da República se mostrou contra a apresentação de uma moção de confiança por parte do Governo. E que, em jeito de resposta, mais ou menos, Cavaco Silva, ex-Presidente da República, defendeu a posição do Governo em nome de uma necessária clarificação. Pedro Nuno Santos e André Ventura responsabilizaram o Primeiro-Ministro pela crise, mas, soube-se pelos buraquinhos na redoma, foram mais comedidos nas críticas e evitaram os ataques pessoais a Luís Montenegro. No final, todos concordaram que as eleições, não sendo o ideal, são um mal menor. E Portugal também não é muito diferente. É um país em mal menor. Eternamente. E há derbys e derbys. E vice-versa. E de voltar. E será que há alguma hierarquia natural entre eles? Obviamente, Carla, não é? Isto é como tudo na vida, há sempre uma ordem natural das coisas. Bom, vejamos, as datas que estavam em cima da mesa para as eleições eram 1 e 18 de maio, e toda a gente disse que estava com pressa, não é? Ontem, pela hora do almoço, alguém me dizia, sim, digamos com um ex-político, dizia que no dia 11 era impossível haver eleições, e porquê? Porque nesse dia já está marcado um Benfica Sporting. E, obviamente, claro que há prioridades no país. Aliás, o Bruno já deve ter o bilhete e tudo ali. Por acaso não tem. Não é a primeira vez que há eleições em dias de jogos importantes. Por acaso acho um pouco estranho, não sei se já está mesmo marcado, pode estar apontado para esse fim de semana. Eu fui ver à net e já está marcado para esse dia. Que é aquela senhora que nos sabe tudo, e está marcado para esse dia. Agora, de facto, não sei qual é o vínculo. A hora, por acaso, também não vi. Mas eu só vi, ainda não está. Já há bilhetes à venda e tudo. Então é porque a data já está confirmada. E, portanto, está então não marcado podia ser, para esse dia, no dia 11 de maio, um Benfica Sporting, e é evidente que há prioridades no país, não é? E ao fim da tarde, isto foi mais ou menos a hora do almoço, ao fim da tarde lá veio a confirmação que de facto as eleições serão no dia 18 e não no dia 11 de maio. Pode ser apenas uma coincidência, é evidente para quem acredita em coincidências, mas até apostamos que o calendário de futebol foi um dos dados ponderados para a marcação de eleições. Há que ter sempre bem presente a ordem natural das prioridades do país, como é evidente, não é? E já que falamos de futebol, Bruno, quem relata por último? Relata melhor? Nem por isso, Maria João. Em caso em que ninguém tem razão, todos relatam e ninguém leva o triciclo para casa. Vai todo partido, uma roda para cada lado. Estávamos nós convencidos de que as críticas ao relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas, relatório da autoria da deputada do Chega, Cristina Rodrigues, significava que haveria um consenso entre os restantes partidos quanto às conclusões,
Mas tudo não passou de uma doce ilusão. O Bloco de Esquerda manteve as críticas à instrumentalização da CPI por parte do Chega. O PSD considera que o relatório preliminar distorceu os factos. A Iniciativa Liberal disse que esse mesmo relatório poderia ter sido escrito antes da Comissão, mas o PS, afinal, concordou com a conclusão do Chega de que a Casa Civil do Presidente da República tratou o processo das gêmeas de forma especial. Ao mesmo tempo, o PS ignorou a intervenção do antigo Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, no processo. Quem está à espera que no final de uma CPI se chegue à verdade, desengane-se. Em política, as verdades são como os chapéus, há muitos e cada um usa aquele que lhe assenta melhor. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.